Pessoal, hoje a live vai ser sobre placa mil relaxante, a pedido de vocês, tá? Queria agradecer quem deixou perguntas, tá? Ali na caixinha de perguntas, que eu deixei sobre as dúvidas, né, que vocês têm sobre o tema. Muito obrigada, tá? Vocês contribuindo, né? Contribuindo comigo ali, colocando a dúvida de vocês, isso me ajuda a ajudar mais pessoas, isso ajuda a atingir mais gente, porque às vezes, né, a tua dúvida é a dúvida do colega, então isso vai só se espalhando e melhorando cada vez mais a nossa classe, tá? Então, queria agradecer de novo, muito obrigada. Mandem o aviãozinho, manda esse direct, quem tá aqui no Instagram, e convida os teus amigos, chama o pessoal para participar da live, porque eu tenho certeza que vai ter muito conteúdo bacana, vai esclarecer muita dúvida, tá? Bastante gente que me pediu live sobre esse tema de placa mio relaxante me falou que é difícil mesmo as lives sobre isso, é difícil quem fala sobre placa mio relaxante. Eu andei dando uma pesquisada também, realmente falta. Até falei para o Vanderlei, faça uma live você também de placa mio relaxante. A Sasha tá aí também, Sasha, faça também, porque realmente é um assunto que bastante gente tem dúvida, sempre estão me perguntando, tá? Então, manda o direct, convida os seus amigos para participar da live, que eu tenho certeza que vai ser bem produtiva, tá? E quem tá aí no YouTube também, dá um curtir aí, dá um joinha, que vai ser distribuído para mais gente, tá? Primeira pergunta do Regis. O Regis está sempre acompanhando as lives. Ele também tem um trabalho maravilhoso. Ele faz mais a parte de metal, né? Ele é responsável pela parte de metal de um laboratório de Goiânia. E ele está sempre acompanhando as lives, está por dentro de todos os assuntos, por mais que ele faça metal. Na minha opinião, né? Ele falou assim: na sua opinião, qual que é o resultado? Qual tem um resultado melhor? Feito na mufla ou jogando acrílico no modelo? Bom, na minha opinião, o resultado melhor é feito na mufla, com acrílico termo. Porque aí, assim, você já faz tudo que você quer na cera, né? Você modela a placa exatamente a espessura que deve ficar, todos os ajustes, pontos de contato, a desoclusão, as guias, você faz tudo isso em cera. Aí você deixa ela lisinha, tudo certinho, inclui em mufla, né? Porque aí vai ficar prensado, deixar. Eu uso a mesma técnica que eu uso para prótese total, eu uso na placa mio relaxante. Então, também faço com resina termopolimerizável e deixo 12 horas descansando para que essas moléculas de monômero polímero se acomodem e eu consiga ter uma qualidade melhor, tá? Então, na minha opinião, é melhor do que você fazer direto com a resina em cima do modelo, tá? Ó, o Vanderlei também falou, ó, prefiro prensada e encerada, com termo, e as 12 horas de descanso. Vamos lá para a próxima. Como faz o enceramento, os ajustes? Então, primeira coisa, para fazer uma placa mio relaxante, né? Vai muito do tipo de placa, tem vários tipos de placa, tem várias escolas, né? Mas a que eu mais faço é a placa de Michigan. O certo, o correto é o dentista fazer em boca, no consultório, fazer um jig para programar o côndilo no posicionamento correto e fazer um registro posterior já com a espessura correta da placa, sem que a gente tenha que ficar aumentando a dimensão vertical no pino, tá? E também é muito importante que ele faça o uso do arco facial, para que a gente consiga transferir esse modelo superior de uma maneira correta para o articulador. Porque transferindo com o arco facial, a gente vai ter o modelo superior uma visão tridimensional. Então, além de eu ter a inclinação do plano correto do paciente, né? Eu vou ter também a distância do incisivo central ao côndilo. Então, isso, a única coisa que vai me dar essa informação precisa é o arco facial, tá? Se não fizer o arco facial, pode acontecer, não é que vai acontecer, tá? Mas é muito provável que aconteça de ficar tocando só atrás. Aí você faz a mordida certinha, faz todos os ajustes em articulador, oclui, bate carbono, tudo certinho, manda para o dentista. Quando ele vai fazer a instalação dessa placa,
ele começa a fazer ajuste, e toca só posterior. Aí ele chega a desgastar tanto que chega a furar a placa e não toca na frente. Mas você fala assim, bom, mas eu fiz a articulação certa, o registro estava correto, o que aconteceu? Muito provavelmente foi a falta do arco facial, porque a gente articulou manualmente, então ficou num posicionamento muito diferente da maxila do paciente, tá? Então, muda o ângulo de fechamento, principalmente em placa miorelaxante, onde tem um aumento de dimensão vertical. É bem importante o uso do arco, tá? Então, converse com o dentista, fale para ele que é bem importante que ele tome esse cuidado e mande para o laboratório já com essas especificações, tá? Feito isso, a gente articula com o arco, né, com o giga que ele mandou, já tem a altura correta, faz o enceramento com cera 9, com cera 7, com qualquer cera que você quiser ali, tá? E aí, no articulador, você vai testando já os pontos de contato na cera. Então, ele tem que ter um ponto de contato em cada dente, tá? E você vai testando o movimento de protrusão. Ele tem que tocar em todos os anteriores. No movimento de protrusão, ele tem que tocar em todos. E no movimento de lateralidade, ele tem que tocar só no canino, tá? Então, tem umas outras perguntas aqui sobre guia canina. Eu vou ver se eu já emendo aqui, porque daí já complementa, tá? Ó, o arco facial dá menos ajuste. O arco facial é a maneira mais correta, tá? Ele é fundamental para todos os tipos de reabilitação, mas é que às vezes a gente não dá tanta importância para ele, mas realmente ele faz muita diferença, tá? Bom, não deu para eu achar aqui, senão vocês iam ficar me esperando muito tempo eu achar a da guia, mas eu peguei uma outra pergunta aqui e já acho essa da guia, tá? Qual a diferença da miorrelaxante e da placa estabilizadora? Isso sempre me confunde. Então, depende qual que é o tratamento, tá? Quem decide o tratamento é o dentista. A gente não tem conhecimento para dizer qual que é a melhor placa para ser utilizada ou não, se é a de Michigan, se é superior, se é inferior, qual que é a altura. Quem vai falar isso, quem vai passar essas informações é o dentista, tá? Então, se ele pedir uma placa miorrelaxante, você pergunta, é superior ou inferior? Você quer que eu faça a placa de Michigan? Placa de Michigan é essa que eu posto sempre, que eu sempre faço, tá? A placa estabilizadora, ela tem a diferença que a placa miorrelaxante, ela não pode ter trava, ela não pode travar a oclusão dos dentes. O paciente tem que ter liberdade de movimento, tá? Então, ele só vai ter o aumento ali adequado para relaxar a musculatura e o paciente não fazer tensionar durante a noite e fazer o movimento de bruxismo. Pode ser que faça, né? Porque aí tem outros tratamentos juntos, mas ele não pode travar o dente. Já a estabilizadora é um pouco mais complexo, tá? Tem vários tipos, tem umas que são travadas realmente para o côndilo não sair do lugar, tem umas que é só para estabilizar o dente na posição, então depende, isso é bem complexo para a gente abordar aqui agora na live. Então, isso tem que ser passado, essa informação tem que ser passada pelo dentista, tá? O Vanderlei falou assim, aqui, Bia, os dentistas tanto pedem com guia nos anteriores como desoclusão pelos caninos, tá? Então, isso sempre é o dentista que vai definir, sempre, tá? Aqui fazemos as placas mais planas possível, exatamente. Você tem que deixar o mais lisa possível, sem nenhum travamento ali da oclusal, para que o paciente consiga ter esse movimento, fazer essa lateralidade tranquilamente, mas que em oclusão tem que ter o contato, tem que ter pelo menos um ponto em cada dente, tá? Deixa eu responder uma pergunta do YouTube aqui. Qual que é o melhor gesso para trabalhar com a placa miorrelaxante? Para vazar os modelos, eu uso sempre o gesso Zero Stone, pelo mesmo motivo que eu uso da placa da prótese total. O gesso Zero Stone é um gesso que tem zero expansão, então eu tenho certeza que o modelo não vai estar distorcido, tá? Todo gesso expande, então é bem importante a gente procurar esse gesso para a gente ter uma maior precisão, porque a gente sabe que uma mínima alteração ela já não vai encaixar em boca. Então é bem legal vocês utilizarem um gesso zero expansão, tá? Para vazar o modelo. Agora, para inclusão, na hora de acrilizar, dá para fazer com muralha, que eu vi que já me perguntaram sobre muralha de silicone, dá sim para fazer com muralha de silicone, mas eu faço com o gesso Zero Art.
Eu prefiro usar o gesso Zero Arte na inclusão em cima, né, da cera, do padrão de cera, porque também ele é zero expansão e ele não é um gesso tão duro. Então, eu não vou ter dificuldade na hora de abrir a mufla e acabar quebrando a placa, tá? Então, o gesso ele vai quebrar bem facinho, tá? A Miriam, aqui no Instagram, ela tá perguntando, você deve explicar, mas qual método usa? Duplica o modelo, faz com acrílico termo ou alto? Bom, eu não duplico o modelo. Eu faço no próprio modelo que o dentista me mandou. Então, como eu faço? Não sei se vocês viram eu mostrando na outra live. Não tô vendo se eu acho um modelo aqui, mas não tem nenhum na minha mão aqui para eu pegar. Quando eu preparo o modelo, né, vaso o modelo, recorto, eu faço umas canaletas no modelo de gesso, da mesma maneira como eu faço da próstata total, passo vaselina, tá? Tiro o excesso com um pano e articulo. Faço articulação. Faço o enceramento da minha placa, confiro tudo, lateralidade, oclusão, ajuste, deixo tudo certinho. Solto a base do articulador para incluir, né? Isolo ele com vaselina para pôr na mufla e uso o próprio modelo original que o dentista me mandou. Aí eu faço acrilização, polimerização, abro com muito cuidado para ele não quebrar no momento, na hora da abertura da mufla, tá? Colo com super bonder, volto para o articulador, faço todos os ajustes, ajuste oclusal, de lateralidade, de protrusão, é bem importante, tá? Fazer esse movimento. Quem segue a Thaís Nogueira, ela postou nos stories dela sobre placa meio relaxante. Deve estar lá ainda. Ela postou ontem, se eu não me engano. E mostra bem certinho o movimento que faz, que é o que o carboninho tem que fazer. Então, a gente faz esses testes até ficar com esses pontos todos certinhos, para daí se eu tirar, depois que eu ajustar, se eu tirar do modelo, não tem problema se ele quebrar, se o modelo quebrou. Não tem problema nenhum, tá? Aí eu dou o acabamento, o polimento e entrego para o dentista. Se não der certo em boca, se ele falar não encaixou, ele vai ter que moldar de novo igual, porque se não desse certo e eu tivesse o modelo original lá, eu ia fazer de novo no modelo que não deu certo, na verdade. Então eu ia pedir para ele moldar de novo. Eu ia falar, bom, deve ter dado alguma alteração aí no meio do caminho, ou na moldagem, né, ou no molde, no modelo. Mas eu não ia arriscar fazendo aquele modelo. Então não serve de nada, na minha opinião, tá? Eu fazer a duplicação do modelo e guardar ele intacto ali. Até porque eu corro um risco de distorção nesse momento que eu estou duplicando, tá? Ó, no próprio modelo, alivio com gesso. Eu também faço isso, Vanderlei. Também alivio com gesso, tá? Então, assim, o ideal é que vocês tenham um compasso ou aquele delineador de PPR no laboratório. E aí você faz as marcações ali e para você ver aonde que tá os pontos de retenção. Aí você não pode fazer, se o dente for muito convexo e eu fizer a placa até em cima, não vai entrar na boca de jeito nenhum. Então é bem importante a gente delimitar com um compasso, tá? Ou esse delineador, para eu saber aonde que tá a parte mais volumosa do dente, para eu saber até onde vai a placa. Anterior, geralmente eu faço 1 milímetro só, porque anterior tem sensibilidade. Eu uso placa, durmo com placa faz anos já. Então eu sei como incomoda, tá? Se a placa estiver alta na região anterior, dói os dentes doem. Então tem que ficar bem, só na incisão, tá? De canino a canino eu deixo só 1 milímetro. Aí posterior sobe um pouquinho mais. E na região interna, eu alivio com gesso, tá? Depois que eu lavo o modelo, lavei, antes de acrilizar, antes de passar o isolante, eu alivio com gesso, tá? O que a Eli tá falando aí? Ó, a Eliane tá falando aqui, ó, usar o silicone é preciso dosar certinho base e catalisador, senão fica opaca. Ótima dica, tá? Quem faz com base de silicone, veja aí essa dica que a Eli deu. Eu não sabia disso, porque como eu não faço muito com silicone, eu faço só com gesso. Então, eu não sabia. Deixa eu ver mais umas perguntas aqui. Tá, ó.
Tem muita pergunta, gente. Vocês viram lá, postei um negócio, tinha bastante dúvida, tá? Tem bastante assunto sobre isso. Mas eu vou tentar responder aqui o máximo que eu puder. O William tá perguntando, como fazer um polimento interno sem precisar levar ao forno foto? Olha, não é indicado você fazer polimento interno, tá? Se você fizer o polimento, você pode tirar as retenções internas e ela pode ficar folgada em boca. E se você fizer o polimento foto com líquido, um Palacil, por exemplo, ou um Megacil, ele pode não entrar, tá? Ele pode ficar um pouquinho espesso e não encaixar em boca. Então, não é para fazer polimento interno. O máximo que você vai fazer é se tiver... Eu prefiro não mexer dentro da placa. Se tiver qualquer coisinha, o dentista que ajusta lá na hora para não ter nenhum problema, tá? Para não correr o risco dela ficar folgada. Não precisa dar polimento interno, é só você usar um bom isolante no gesso, que ela sai bem limpinha. Eu gosto do isolante da Evoclar, vi que o Ert tá usando o isolante da Defama, tô pedindo aqui para ele me mandar esse isolante, porque ainda não tem, mas é bom você isolar bem, que aí você não vai ter nenhum problema e não vai precisar polir internamente, tá? Maratona de placa. Lana, isso daí é com o Vanderlei. Vanderlei, faça uma maratona de placa aí, porque você que é o rei das placas. Tá, então assim, tem várias perguntas ali que eu já respondi nos comentários que eu não vou pôr de novo, tá? Inferior ou superior? Qual a mais indicada e quais a diferença? Isso quem decide é o dentista. É ele que vai decidir qual que é o melhor tratamento para o paciente dele. Cada caso é um caso. Tem que ver qual que é o problema do paciente, se é disfunção, se é bruxismo, se é apertamento, se é só para proteger uma reabilitação, tá? Então, tudo isso vai depender do dentista, da linha que ele segue. Então, isso não é o técnico que decide, tá? Superior e inferior nunca é o técnico que vai decidir, sempre o dentista. Também faço a livre com gesso zero arte? Sim, eu faço com gesso zero arte, mas pode ser qualquer gesso, pode ser com gesso pedra também, não tem problema, tá? Na questão do alívio ali. O dentista que determina, isso aí, Vanderlei, vai me ajudando aí, pelo amor de Deus. Qual o ciclo de micro-ondas? Eu uso o mesmo ciclo da prótese total, tá? Eu vou postar, me lembrem que eu posto para vocês têm que ver exatamente qual que é o micro-ondas de vocês, a potência de vocês, tá? Mas eu deixo 30%, 10 minutos a 30%, aí depois 10 minutos a 10%, depois mais 10 minutos a 40%, para uma mufla, tá? Se for duas muflas, mais 10 minutos a 50%. O meu micro-ondas é de 1.100 watts, tá? Então, isso depende muito, é muito importante vocês pegarem um ciclo correspondente com a potência do micro-ondas de vocês. Quem quiser, me pede a tabela que eu posto depois, tá? O tempo ideal de prensa, 12 horas, que é o mesmo tempo da resina termo, da prótese total, é a mesma resina, na verdade, tá? É 12 horas o tempo ideal. Então, é só vocês se programarem no laboratório, faz isso no final do dia, deixa prensado à noite, e aí no dia seguinte você coloca para polimerizar. Você faz as suas placas todas em resina termo? Sim, eu faço todas em termo. Eu não domino a resina alto. Tem gente que faz placa alto, que fica ótimo. Tem gente que trabalha bastante com isso, mas eu, da minha escola, né, da forma como eu aprendi na especialização, com os professores que eu tive, as indicações que eu tive sempre foram para fazer com termo, tá? Qual é mais resistente para placa meio relaxante? Termo ou alto? Termo, com certeza, tá? O alto, ele vai ter um desgaste mais rápido. O quanto de oclusão se deve bater? Quando você faz o ajuste, depois nem articulador, é bem importante você usar um carbono, tá? Fazer o ajuste, tem que tocar pelo menos um ponto em cada dente. Não é bom tocar o dente todo também, tá? Então, quando vocês fizerem o ajuste, a Thaís postou uma foto linda. Vamos ver se tá lá. Se não tiver, a gente pede para ela postar de novo. Mas tem lá a Thaís Nogueira, tem lá nos stories dela. Depois eu vou pedir para ela e vou repostar aqui, para vocês verem. Mas assim, tá perfeito no ajuste. Tem um dentista também, que eu mandei uma placa para ele, ele provou e me marcou, também vou compartilhar nos stories o ajuste, como ele deve ser feito, tá?
No articulador em boca é a mesma coisa. Claro que o dentista sempre vai ter que fazer em boca para refinar, porque às vezes dá alguma diferença. É importante que ele faça. A gente não quer, né? A gente prefere que dê tudo certo. Esse é o objetivo. Mas às vezes dá alguma alteraçãozinha assim. Então ele tem que conferir em boca, é bem importante. Então, fazer um ponto em cada dente e anterior, em movimento de protrusão, tem que fazer uma linha, arranhar anterior. Tem que arranhar a placa, fazer um risco na placa nos anteriores e no canino, tá? E lateralidade, só o canino. Isso vai determinar o tamanho da guia, que me perguntaram também. Olha, eu ainda não faço o projeto dental, tô perguntando, você não faz em CAD ou não compensa? Compensa. Quem domina, compensa. Eu ainda tô meio aprendendo a mexer com isso, tá? Já temos aqui no laboratório a impressora, a resina até, inclusive, mas ainda não fiz. Ainda não fiz. Tenho que tirar um tempinho para aprender a desenhar ali, na verdade, tá? Me fala aí, quem que faz a placa fresada? Me dá um joinha. Quem faz a placa impressa? Só para eu saber. Ou vocês fazem mais a analógica? Escreve aí para mim. Quem faz fresada e quem faz analógica? Só para eu saber aqui. Como é esse alívio com gesso? Você vai aliviar as partes retentivas, tá? Então, assim, como eu faço, né? Eu passo o dedo, eu tô com... Não tem nenhum modelo aqui para mostrar para vocês. Agora. Eu passo com o dedo na palatina dos dentes, assim, e ele vai preencher todas as retenções, principalmente atrás, no símbolo do incisivo central. Às vezes o símbolo ele é bem côncavo, né? Então ele não vai entrar a placa, vai pressionar, vai doer. Então eu faço um alívio maior na região anterior, tá? Mas é um alívio simples ali nas partes mais retentivas você vai colocar. Só que se você tirar toda a retenção, a placa vai ficar folgada. Então tem que tomar cuidado com isso, tá? Deixa eu responder umas perguntas do YouTube aqui, que tem bastante pergunta também. Já respondi sobre o gesso. Se o dentista não envia com arco facial, como é feito? Então, a gente sabe que, né, que infelizmente não é a realidade. Mas sabe por que eu tava pensando, gente? Por que o dentista não envia com arco facial? Porque eles sabem a importância disso, eles aprendem isso na faculdade. E aí, o que acontece? O técnico, não tendo essa informação do quanto isso é importante, acaba negligenciando esse fato e acaba deixando o arco facial de lado. Então, eu já escutei de muito dentista falar assim, olha, Bia, eu parei de usar o arco facial porque o técnico não articula com o arco, ele não usa o arco, ele não gosta de usar o arco e acabou não adiantando. Mas a partir do momento que a gente sabe a importância disso e que isso vai favorecer muito o nosso trabalho, o resultado do nosso trabalho, a gente acaba a pedir para ele. E eles, todo mundo sabe. Todo dentista tem que ter um arco facial, tá? Então, se ele não manda o arco facial, você pode montar em mesa de camper. É melhor do que nada, mas não é 100%, tá? Porque se o paciente, por exemplo, tiver um dente extruído, tiver um molar um pouco mais extruído abaixo do plano, você vai colocar na mesa de camper, ele vai ficar todo torto. O plano vai ficar torto, tá? Então, se não tiver, você monta na mão mesmo, mas pode dar aquelas alterações lá que eu te falei. Pode ficar tocando só posterior, pode dar diferença de mordida, principalmente pelo ângulo de fechamento, tá? Eu uso arco, isso aí, Daisy. O Vanderlei falou assim, o alívio de gesso não pode ser muito, tá? Senão ela fica folgada. Tem que dosar esse alívio só realmente nas partes mais retentivas, onde você vai ver que a placa não vai entrar, tá? Aí você alivia. Posso usar a mesa de camper? É o que eu acabei de falar. Sim, tá? Dá para usar a mesa de camper. Só que se o paciente tiver um dente extruído, tiver fora do plano, você vai colocar na mesa de camper e ele vai ficar torto. Aí não adianta. Aí é melhor você montar manualmente mesmo, tá?
Isso, ó, ele tá falando, a mesa de camper ajuda a medidas médias, exatamente, ela é ótima, eu sempre uso mesa de camper, mas vocês têm que tomar cuidado com isso, com essa extrusão, ela não substitui o arco facial, ela é uma alternativa quando não tem o arco facial, porque é medidas médias, é uma medida média, não é aquela específica do paciente. Depois da mufla está dando muito ajuste, a placa nos molares fica muito fina. Michele, esse ajuste que você está falando, eu acredito que deve ser em boca. Aí o dentista faz o ajuste em boca, toca só posterior, chega a furar a placa e não toca anterior. Muito provavelmente falta do uso do arco facial, tá? Foi articulado numa inclinação muito diferente do ângulo de fechamento do paciente, tá? Do côndilo do paciente. Porque, ó, o Michel tá perguntando, por que mesmo ajustando tudo na seroplastia antes de ir para a mufla, continua dando muito ajuste nos posteriores? Tem que ver qual é a técnica que você tá usando. A resina, ela contrai toda a resina, tá? Então, ela dá alteração mesmo. Como que a gente vai minimizar essas contrações? Primeira coisa, o gesso. Então, eu vou usar o gesso para fazer o modelo, vou usar um gesso zero expansão. Isso já melhora. Segunda coisa, na hora da inclusão, se eu for fazer com gesso, que é o que eu faço em cima da cera, eu uso gesso, eu também vou usar o gesso zero expansão. Já melhora, eu vou usar o zero art para a placa meio relaxante, para articulação. Só na parte de cima, na parte de baixo eu faço com pedra mesmo, porque o modelo já vai estar dando a maior parte da mufla. Terceira coisa, propiciador de espaço, tá? Aquele propiciador de espaço que a Thaís Nogueira já comprovou cientificamente que ele diminui as alterações dimensionais dentro da mufla, tá? Então, é aquele alívio em cera na mufla para ter espaço para a gengiva escoar. Outra coisa, tempo de prensagem. Então, você respeitando o tempo de prensagem, deixando 12 horas na prensa, a tua resina vai ficar com uma qualidade muito melhor e vai dar muito menos ajuste, com certeza absoluta, tá? Porque 12 horas é o tempo necessário que as moléculas de monômero e polímero precisam para se acomodar, para ela estar preparada para polimerizar. Outra coisa, ciclo de polimerização. Tá? Então, você tem que usar o ciclo adequado. Não existe o melhor jeito de polimerizar, a melhor técnica. Não, é a técnica que você se adapta ali, mas claro que você tem que respeitar o material. Você tem que conhecer o material que você está utilizando. Vou usar micro-ondas? Vou me certificar exatamente se aquele ciclo que eu estou usando é o ciclo correto. Vou usar panela elétrica? Vou colocar na temperatura certa. Vou usar fogão, vou ficar do lado do fogão com um termômetro de cozinha, para não passar de 72 graus por um determinado período. Então, tem que cuidar, tá? Outra coisa, resfriamento. O resfriamento tem que ser lento. Se eu abrir a mufla quente, vai distorcer também, tá? A resina, ela tá louca ali dentro da mufla, ela tá confinada dentro da mufla, ela tá quente, ela tá louca para sair dali. Se eu abrir ela quente, ela vai pular. Ela não tão dramaticamente, como eu estou simulando aqui, mas ela vai distorcer, tá? E vai dar muito mais ajuste. Então, deixa resfriar naturalmente antes de você abrir. Então, isso é o principal ali, é o essencial para não dar ajuste depois de polimerizado. Certo, pessoal? Quem concorda comigo, dá um joinha aí. Vanderlei falou, aumento da dimensão é o dentista que manda. Aí, se precisar, é sempre ligar e comunicar o porquê aumentar. Isso mesmo, exatamente. Tem caso, né, que a gente recebe que não tem nada. Manda só um modelo superior e inferior, não tem nem registro de mordida, não tem giga, não tem arco facial, não tem nada. Né? Você vai fazer como? Você vai colar o oclusão ali mais ou menos na mão, articular, então você não vai conseguir entregar 100% do que você poderia entregar se o dentista tivesse passado todas essas informações, tá? A Patrícia, aqui no YouTube, ela está perguntando, enviamos o arco facial para o laboratório ou o registro já é suficiente? Sim, é bem importante enviar o arco facial para o laboratório para que o laboratório articule a maxila no posicionamento correto, no posicionamento tridimensional, tá? Então, articulando o modelo superior com o arco facial, eu vou ter a distância do incisivo central até o côndilo correto do paciente. Isso já vai me garantir um melhor ajuste da placa.
eu vou ter o ângulo paralelo ao arco, né? Então, para que serve o arco facial? Para eu pegar um modelo. Eu devia ter deixado o modelo aqui do meu lado. Para eu pegar o modelo, enxergar de frente, e é como se eu estivesse enxergando o paciente. Qual que é o plano? Se o plano dele estiver torto, eu vou enxergar que está torto. Então, eu tenho que compensar isso, sabe? Então, é bem importante o uso do arco. Isso dá, sim, interferência de ajuste oclusal, faz diferença quando não tem o arco. E o registro também é bem importante, porque você tem que mandar já a altura que você quer, a dimensão vertical que você quer, a altura, a placa, é você que vai determinar, o dentista, tá? No laboratório, a gente não tem essas informações do paciente, qual que é o problema dele, qual que é o tratamento, qual que é a tua linha de tratamento, então essa informação é bem importante ser passada, tá? Olha, a Lana tá falando, tem uns que manda sem o antagonista e manda fazer 2 milímetros. Olha, o que eu vou falar, né? Eu não faço. Porque assim, eu vou fazer referente em quê? Então é melhor, se for sem antagonista, é melhor você pegar e fazer na Plastivac com a... Como é que chama aquela plaquinha dura lá, que eu esqueci o nome? Acetato, tá? Fazer com a placa de acetato, porque só vai servir para proteger ali os dentes. Fez uma faceta, sei lá, acabou de fazer uma restauração ali, quer proteger, aí põe a plaquinha de acetato. Aí realmente não precisa ali de tudo isso. Agora, se for uma placa relaxante, que para tratar disfunção temporomandibular, tem que ter antagonista, tem que ter registro, tem que ter altura, tudo isso, tá? Sempre que eu faço no modelo tá ok, mas no consultório o dentista fala que não deu certo. Então tem que ver qual é o molde que o dentista está utilizando, tá? Orienta ele a usar um silicone de boa qualidade, ou até mesmo, eu até prefiro alginato. Tem um alginato que é o Cavex Queen. Ele é excelente, ele é ótimo para placa relaxante. Tem o Hidrogun também, que é um alginato ótimo. Então, tem que ser um material de moldagem de boa qualidade, porque senão ele pode distorcer mesmo, e daí no modelo fica certo, e em boca não adapta, não encaixa. Então, é bem importante tomar esses cuidados. E outro cuidado também é usar o gesso zero expansão, tá? Para vazar esse modelo, para não ter alteração. Olha aí ele falou, silicone costuma repuxar. É verdade, eu prefiro alginato por esse motivo. Às vezes, se ele faz uma moldagem com silicone, com leve pesado, às vezes fica repuxado e não vai adaptar, não vai encaixar em boca. Então, orienta ele a usar um silicone, um alginato de boa qualidade. O Cavex Queen é excelente, o Hidrogon também. Tem várias marcas, tá, no mercado. Qual técnica você acha melhor para fazer a placa? No Zeto ou na mufla? Eu prefiro na mufla, tá? Eu prefiro na mufla porque daí eu prenso ela a 1 tonelada, deixo 12 horas prensada, aí descansando a resina antes de fazer a polimerização, tá? Então eu, na minha opinião, na mufla. Achei a pergunta que eu estava querendo, da Letícia. Bia, por que alguns profissionais fazem o volume do canino na placa e outros não? Isso vai depender de cada paciente, tá? Então, quando você estiver testando a lateralidade, na cera ainda, fez o enceramento, tá no articulador tudo certinho. Faz o movimento de lateralidade, se ele tocar nos posteriores ou tocar nos incisivos, você vai ter que aumentar a guia canina. A desoclusão da placa, ela tem que ser feita na guia canina. Por quê? Deixa eu ver se eu consigo ilustrar aqui uma coisa para vocês. Pense numa porta. Quando você vai abrir a porta da tua casa, você vai pegar na maçaneta, né? E ela tá ao extremo, o mais longe possível da... Como é que chama o negócio ali da porta, gente? Que eu esqueci? Me ajudem. Da fechadura, do trinco. Ai, eu não lembro agora. A maçaneta e o... Falem aí para mim, gente, por favor, que agora me deu um branco aqui, que eu não lembro o nome da porta. A dobradiça, tá? Então, vamos lá, recapitulando, porque agora tá me perdido. Tem a dobradiça da porta e a maçaneta, tá? Ela tão no extremo. Se você pegar e for abrir a porta pela maçaneta, muito fácil de você abrir a porta. Se você pegar um dedinho, você empurra a porta tranquilamente. Agora, tenta fechar a porta
pertinho da dobradiça. Vai com o dedinho lá empurrar a porta perto da dobradiça, ver se ela fecha. Vai ser muito mais difícil. A força que você vai ter que fazer é muito maior. Então, a mesma coisa acontece com a nossa articulação, tá? Então, é importante a guia canina, principalmente em caso de placa, por conta da DTM, porque o canino é o dente mais longe da articulação, é onde começa a fazer a curvatura da boca. Então, desocluindo aqui, eu vou sobrecarregar menos a minha articulação. Agora, se o paciente faz um movimento de lateralidade e toca no molar, ele vai sentir muito, ele vai fazer muito mais força, o masseter vai trabalhar muito mais e não vai relaxar o músculo. Então, por isso, tá? Voltando àquela pergunta lá que eu tirei daí para ver a resposta de vocês, é por isso. Então, a altura da bolinha ali do canino depende de cada paciente. O importante é você testar. Você faz o movimento de lateralidade. Se está tocando posterior, você vai aumentar essa guia canina até ele desocluir só em canino, tá? É bem importante. Diferente da prótese total, que é outros 500, tá? Prótese total é muco suportado, ela vai sair da boca facilmente, então eu tenho que manter o equilíbrio. É diferente, tá? Deu para entender a analogia da porta aí ou ficou meio confuso? Qual a espessura ideal? A espessura da placa, ela tem que ser determinada pelo dentista. Então, eu sempre indico, eu sempre peço, converso com o dentista para ele me mandar o GIG e mandar um registro de mordida já na espessura que ele quer, na dimensão vertical, porque daí eu já articulo a superior, já articulo a superior no arco, articulo a inferior, tiro o registro, eu já vou ter a espessura exata. Se não tem, se ele não tem, me manda os dentes ali travado e eu tenho que definir essa espessura, tem um jeito que eu aprendi na especialização, que é pegar um cartão de visita, esse aqui não é um cartão de visita, mas faz de conta que é, pegar um cartão de visita, colocar no articulador, lá no molar, e soltar o pino. Aonde o pino tocar, é a espessura mínima ali que você vai deixar. Porque se você fizer mais baixo que isso, ele vai furar, vai pegar na cúspide do molar, tá? Então, eu uso a regra do cartão de visita quando eu não tenho nenhuma informação, tá? Não sei se ficou claro, mas é só pegar o cartão, colocar no articulador, fazer a oclusão ali, morder, e solta o pino e deixa ali. Ó, a Eli tá falando aqui, ó, 1 milímetro a partir do ponto de contato mais alto. Daí, nesse ponto, você aumenta 1 milímetro depois do cartão, ali? Ou não? Deixa assim. Qual a temperatura da panela elétrica? A panela, a termopneumática, você também tem que manter ela. A temperatura de união, de fusão da resina, que acontece a polimerização, onde o peróxido de benzoíla vai ser liberado, que é o catalisador, tá, para acionar essa polimerização, é 72 graus. Então, se você deixar ele, tem que deixar o maior tempo possível nessa temperatura. Então, se você for fazendo uma pneumo hidráulica, então você deixa 1 hora. Deixa ali entre 60 65 graus 1 hora, né, para ela começar, para as moléculas começarem a agir. Aí você deixa mais 1 hora a 72 graus, tá? E depois você coloca mais 1 hora a 90 graus. E aí você desliga, tira a pressão e deixa ela esfriar lá dentro. Ó, tem gente falando, ó, as minhas quando não vem eu faço 2 milímetros, faço 3, tá? Ele faz 1, dependendo do ponto mais alto. Então, eu uso a técnica, quando não vem nada, eu uso a técnica do cartãozinho de visita, tá? Pessoal, hoje a live é sobre placa mio relaxante, tá? Então, eu vou responder só sobre placa mio relaxante, porque tem muita dúvida aqui. Tem gente me perguntando sobre metal ali. Às vezes, as minhas saem leitosas. Na sua opinião, o que pode ser? Bom, tem vários motivos que podem deixar ela leitosa. Eu vou falar alguns. Quem tá aí, a Eli, que faz bastante, que eu sei, o Vanderlei e a Sasha também, que eu sei que faz bastante placa meio relaxante. Se vocês tiverem alguma coisa para complementar, podem colocar aqui nos comentários, tá? Mas eu vou falar o que eu acho, e daí vocês complementam. O que pode fazer a resina ficar leitosa? Primeira coisa, o isolante está úmido. O isolante tem que estar bem seco, tá? Você tem que pôr o dedo nele, ele tem que não tá grudando. O isolante tem que estar sequinho antes de você prensar.
Outra coisa, o pote Paladon também tem que estar seco, não pode ter nenhum vestígio de água, porque se ele estiver um pouquinho úmido com água, você colocar a resina por cima, pode ficar leitosa. Outro motivo é... Tinha mais uma coisa. O que a Eli falou ali do catalisador, se você não dosar e for fazer com muralha de silicone e não dosar a proporção catalisador e pasta e a silicone, pode ficar leitosa também, tá? Então, vamos aí, Vanderlei, Sasha e Eli, o que mais que vocês acham que pode deixar a placa leitosa? Ó, o Vanderlei falou, isolante, polimerização, pote molhado, o ciclo, exatamente. A Eli falou também, os mesmos princípios para qualquer resina, isso mesmo. A Sasha, assina embaixo, é isso aí. Gente, se vocês tiverem mais alguma informação para que deixe a placa leitosa, vocês falem, tá? É que o incolor fica visível. Uhum. Pôr a mão, ó, legal, Sasha, pôr a mão. Evitem colocar a mão na resina, tá? Às vezes a gente tá com a mão suja, ou às vezes até a própria gordura da mão natural, a oleosidade natural, pode deixar contaminar a resina, tá? Nunca, jamais, não ponha a mão, tá? Então, vamos lá. Eu vi alguém me perguntando aqui, já perdi essa pergunta, mas me perguntaram por que eu coloco corante na placa. Às vezes eu faço incolor, tá? Mas eu gosto de colocar corante porque ela amarela com o tempo. Se fazer toda incolor, mesmo termopolimerizável, ela com o tempo de uso ali em boca, ela acaba amarelando. Então eu gosto de fazer ela com algum corante. Ou eu uso um corante vermelho, que ela fica meio rosada assim, tá? Deixa eu achar o corante aqui para mostrar para vocês. Ou eu uso um corante azul. Se o azul, se vocês usarem só um pouquinho dele, ele fica como um vidro, sabe aqueles vidros meio azulado, meio esverdeado, assim, que é transparente, mas que dá um tchanzinho? Então, ele fica assim, se você colocar um pouquinho de azul, só fica lindo. Continua transparente, mas tira aquela tendência a amarelar, tá? Então, o corante que eu uso é esse, da Ortocor. Pode ser da Clássico também. Tem o da Clássico, que é termo. É muito pouco, gente, é pouquíssimo. Então, esse, por ser alto, não vai influenciar, tá? Mas se vocês puderem usar o da Clássico, que é termo, é melhor. Então, esse é o vermelho e tem o azul. Em qualquer dental, Regis, tá? Ai, gente, deixa eu mostrar aqui para vocês no YouTube, ó. Tá? Eu uso esse aqui, Ortocor vermelho. É o mesmo que eu uso também no Palato da Prótese Total, tá? Ó, o Gabriel tá falando assim, eu tenho muito problema com bolha no incolor, porém eu faço todas do mesmo jeito, e às vezes dá bolha e às vezes não. Depois de 12 horas de prensa, percebo a surpresa. O que pode ser bolha, tá? Pode ser que você esteja prensando ela muito mole. Então, a placa mil relaxante, eu sempre gosto de prensar ela num ponto mais durinho, tá? Um pouco mais passado. Parece que eu tô perdendo o ponto da resina. É esse ponto que eu prenso. Então, na prótese total, quando ela estiver puxando a fibra, né, que eu coloco a espátula, ela puxa fio, faz tipo uma teia de aranha, é o tempo que eu prenso na prótese total. Porque se eu prensar mais dura que isso, ela vai expulsar toda a minha caracterização. Já na placa mil relaxante, como ela é só acrílico, eu deixo ela passar um pouco mais. Ela tá quase na fase borrachoide, sabe? Quase dura mesmo. Parece que, nossa, perdi a resina, não vai dar. É assim que eu prenso, tá? E dela eu acho, na minha opinião, que ela acaba ficando mais transparente ainda e evita bolha. Outro problema de bolha é falta de material. Então, às vezes, você não está colocando material suficiente para expulsar toda a bolha interna da mufla no momento da prensagem. Então, pode ser esses dois motivos. Outro motivo de bolha é a polimerização. Então, se você estiver usando um ciclo de polimerização, onde a resina está sendo aquecida muito rapidamente, não vai dar tempo também das moléculas de monômero e polímero se unirem e vai ficar bolha de gás ali dentro, de monômero, que é aquele monômero que quer sair, que aí fica tipo umas bolinhas, tipo um gás mesmo, de Coca-Cola, assim, sabe? Esse tipo de bolha é por polimerização, excesso de temperatura. Aí tem a bolha também, que é falta de material, e tem a bolha que é prensar mole, que daí também não tem consistência para expulsar o negócio da mufla, o ar.
Ai, meu Deus. Ó, ciclo de micro-ondas eu vou postar depois nos stories. Dá para usar o arco facial na articuladora 7 Fix? Sim, na 7 Plus também. O arco facial ele tem que ser compatível com o teu articulador. Então, eu tenho o BioArt no meu laboratório. Eu tenho tanto o Fix quanto o Plus. Se o arco facial for BioArt, qualquer arco BioArt encaixa. Tá? Ó, eu tenho um aqui. Tá? BioArt. Gente, ontem eu assisti uma aula muito interessante para dentista, mas que serve muito para a gente também. Foram 4 horas de aula. Ela está disponível no YouTube, é Oclusão. Eu acho que você coloca Oclusão, é da Oclu Pro. É o Instagram da Oclu Pro, mas ele fez no YouTube essa live, que é uma aula, só sobre arco facial. E é muito legal, gente. Ele explica muito bem, muito, muito bem mesmo. É para dentista, mas nós técnicos também vale muito a pena. Quem tiver tempo, assista, porque vai sair do ar hoje às 7 da noite, tá? Ó, enviar o jogo de registro do paciente seria suficiente ou tem que ter o arco facial? Tem que ter o arco facial. O arco facial, ele é muito importante, tá? Claro que a gente sabe que não é sempre que a gente recebe, mas é o ideal. O ideal é o arco facial, tá? Qual a quantidade que eu coloco desse corante? Aí você me pegou, hein? Eu coloco bem pouco, eu faço um coração assim em cima da resina ali, é essa medida. Se você for por um pouco mais, pouco menos, também não faz tanta diferença. Depende da coloração que você quer, tá? Então, se você quer ela um pouco mais concentrada, mais intensa, você vai colocar uma quantidade maior. Se você for fazer o azul que eu falei, só um cristalzinho, só para dar uma quebrada no amarelo, é um pingo só de corante, tá? Ó, a Sasha tá falando aqui, ó, as bolinhas são excesso de temperatura e o monômero vira um gás e precisa sair. Isso aí. Gente, vocês seguem a Sasha Zwicker? Ela tem várias dicas legais e ela faz tudo uns desenhos ilustrativos para explicar, super bacana. Sigam ela lá no Instagram. Ó, o Gabriel falou assim, ó, o Gabriel é o que perguntou sobre as bolhas, tá, gente? Ó, eu preparo a resina, coloco no umidificador e depois que toma presa eu prenso. Mas antes de colocar na mufla, Gabriel, por que você coloca no umidificador? Eu acho que pode ser isso, pode ser alguma contaminação de água ali. Você coloca a mufla no umidificador, né? É isso? Não a resina, né? Aí depois você, quando ela estiver num ponto mais durinho, você prensa. E você vê quando você prensa se ela extravasa. É importante extravasar um pouco de material, tá? Para você ter certeza que teve. Quando não extravasa nada, eu já fico meio assim, né? Fico meio com medo de ter faltado material. Aí eu abro para conferir. Eu abro as minhas todas depois de 12 horas, ó. É uma oportunidade que você tem de refazer o trabalho ali antes de ir tudo para o espaço. Então, essa dica do Vanderlei aí é boa, hein? Abrir ela depois de 12 horas para conferir, para ver se está tudo ok. Se deu bolha, você faz de novo. Olha, ó, ele também faz a técnica de conferência nas placas, excelente. Excelente. Quebrou, dá para consertar? Melhor não, melhor fazer outra. Porque vai consertar, Regis, aí vai consertar com um acrílico alto, aí o acrílico alto contrai, aí pode distorcer, pode não encaixar. Se quebrou é mais fácil que fazer outra. Esses dias eu mandei uma placa para um dentista, aí uma semana depois, sei lá, um tempinho, pouquinho tempo depois, ele me mandou uma foto da placa toda quebrada. Eu olhei e falei, meu Deus do céu. Aí ele me contou que foi o cachorro da paciente que pegou a placa e mordeu. Então, gente, não é possível. O paciente é Hulk, né? Para quebrar daquele jeito. Ó, a Joana tá falando, eu aprendi com a Marlizinha a usar a conferência em tudo. É isso aí. Gente, que horas são? Daqui a pouco vai acabar a live. Vocês têm que fazer um print, hein? E me marcar, me postar ali.
A resina em mufla? Melhor você colocar se é isso que eu entendi, porque eu peguei umas partes ali, não sei se eu perdi algum comentário. Melhor você colocar não colocar a resina na mufla. A resina no umidificador, tá? Só depois de pensar. Pessoal, vamos lá fazer uma selfie, hein? Vai acabar no minuto. Façam um print, quer dizer, façam um print e me marquem, postem lá se vocês gostaram da placa, da live de placa meio relaxante, tá? Então vamos lá. Fizeram o print, postem e me marquem que eu vou compartilhar, tá? Muito obrigada a todos, muito obrigada, pessoal, por participarem, por mandarem as dúvidas. As dúvidas de vocês ajudam a ajudar mais gente ainda, tá? A responder um monte de pessoas. E obrigada, Eli, obrigada, Sasha, obrigada, Vanderlei, tá? Por essa ajuda fantástica que vocês me deram aqui agora na live. Obrigada a vocês que estão sempre participando, compartilhando. Quanto mais vocês compartilham, mais gente tem acesso a isso, tá? Obrigada, pessoal do YouTube também. Não esquece de deixar um curtir aí, um joinha para mim. E eu não consegui responder todas, né, as dúvidas, mas vamos lá, tem mais lives pela frente. Quem sabe a gente já faz outra, né, de placa meio relaxante. Gostei, achei bem bacana. Vou convidar o Vanderlei para fazer uma live comigo. Vamos, Vanderlei, fazer uma live comigo de placa? Vamos marcar. Pessoal, tô devendo a live de fotografia. Regis, prometo, vou marcar. Vou falar com a doutora Thalita para a gente marcar essa live logo, tá bom? Olha a dona Ellen aí também, nem tinha te visto. Então, beleza, pessoal. Muito obrigada, tá? Obrigada pela participação de vocês. Tchau, tchau.